Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal entrando, boa sexta-feira para vocês, sexta-feira terminando a semana, né, agora até fica um pouco diferente, né? Essa nossa semana aí, a gente às vezes nem percebe muito que é sexta-feira, uma sexta-feira que vamos ficar em casa, sextou, né, Marcelo? É isso aí. Boa noite, Lorena, pessoal entrando aí, Rosângela, bastante gente, Amanda, boa noite, a Miriam. Boa noite, Miriam, Isa. Boa noite. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, né? A minha amiga, jornalista, que eu admiro, do SBT, a Raquel Sherazade. A gente já fez algumas lives juntos, né? Já fizemos uma live juntos. Eu participei do programa do SBT Mulher, que ela coordena lá no SBT, né? E hoje eu convidei ela para participar dessa live para a gente poder falar sobre Dia das Mães, né? Nesse momento, olha aqui, ó, Raquel chegou. Boa noite, Raquel. Muito boa noite. Vamos ver se eu consigo aqui convidá-la, né, para participar. Olha ela aqui, né? Deixa eu já chamar ela aqui para participar. Pronto, vamos ver as minhas habilidades de Instagram. Oi, boa noite, Oi, Raquel. Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda, prazer estar aqui com você, acabei de começar, estava falando aí que você aceitou participar aí da live, o convite, agradeço muito, né? Prazer. Nessa sexta-feira, rotina bastante turbulenta, bastante atribulada de mulher e de mãe, né? Que é o que vamos falar. Né? Exatamente, né? Eu estava falando aqui que foi muito bacana, né? Que você aceitou que hoje é sexta-feira, apesar de que as sextas-feiras agora elas estão diferentes, né? Nem parece tanto que sextou, né? A gente está com menos, digamos, opções de entretenimento, né? E a gente perde a noção do tempo também, né? A gente que está de quarentena, eu não sabia que dia que era hoje. Gente, que dia que é hoje? Não sabia que dia que era hoje. A gente eu também perco. Tá tudo muito igual, né? Por um lado é bom, a gente não pega tanto trânsito, né? Isso é bom, pelo menos para mim, né? Tô atendendo em casa, agora a gente perde bastante essa noção do tempo e a gente perde muito momentos de respiro, né? De contato com as pessoas, momentos de descanso mental, né? Tá bastante, pelo menos para mim, para a maioria das pessoas que eu estou conversando, bastante desgastante, né, esse período de quarentena, né? Como é que tem sido para você, Raquel? Bom, como por causa da minha profissão, doutor Marco, eu não consigo desligar. Eu converso com muitos amigos e amigas e eles falam que estão sendo produtivos, alguns dias menos produtivos, tem gente fazendo curso online, tem gente que está fazendo ginástica em casa, tem gente que está fazendo live com os familiares, enfim. E desliga um pouquinho dessa questão, que nos envolve a todos nós, não só os brasileiros, para todos nós, né? Nessa tensão do que vai acontecer com essa pandemia, para onde ela vai nos levar, se ela vai levar um dos nossos. Então, assim, eu não consigo desligar desse assunto. Eu acordo, como jornalista, eu vou às redes sociais, eu vou procurar matérias sobre a Covid-19, eu ouço rádio, né, para ouvir novidades, a gente chega no jornal, a gente chega no SBT, a gente tem contato com as notícias também, a gente vai produzir notícias, a gente vai falar sobre Covid, então o Covid não sai da minha cabeça. Então é um período muito tenso, principalmente para quem está trabalhando e com esse problema que é a pandemia. E você, né, você exerce uma das profissões essenciais, né, nesse momento, realmente não dá para desligar. E, bom, hoje a gente até optou, né, por falar de um tema que às vezes a gente até esqueceu, né, que é o Dia das Mães, está chegando, né, domingo, Dia das Mães bastante diferente, né? Eu sei na psiquiatria que essas datas, toda data festiva, ela remete, né? Ela inicia alguns sentimentos mais intensos na gente, né?
Então, nem sempre é uma coisa tão feliz, né? Deixa eu perguntar para você, né? Eu tenho falado com bastante pacientes também aqui nas tem que sempre, né, lidar com tudo isso, né? De ser mãe, ser, enfim, trabalhar, jornalista, profissional. Como é que tá para manejar tudo isso? Sempre deve ser uma loucura. Mudou aqui na quarentena. Como é que tá esse manejo todo dessa multifunção, né, que as mulheres têm que exercer hoje em dia? Olha, eu acho que para mim está um pouco mais fácil, porque eu preparei muito os meus filhos. Eu tenho preparado ao longo dos últimos anos, eu tenho preparado meus filhos para autonomia. Uhum. Então, assim, eu não tenho hora para dormir, eu acordo mais tarde porque eu não tenho hora para dormir, eu chego depois da hora do jantar, então eles se viram, eles têm se virado, né? Eu tenho dois filhos uma de 14 e o outro de 12 anos, né? A Clara e o Gabriel, e assim, eles me ajudam muito. Na verdade, eles estão mais me ajudando do que eu a eles. Eu tô tendo muito apoio dos meus filhos, porque eu chego muito ansiosa, chego muito cansada, né, daqueles temas e tudo. E eles têm sido muito compreensivos. Mas eu entendo que é uma fase muito difícil, porque eles também são privados da escola, eles são privados de ter contato com os amigos, o contato pessoal, né? O contato mais próximo, né? Então, é difícil lidar com isso. Você chega, eles querem você demais, eles querem atenção demais, que eles ficam carentes demais também. E às vezes você Uhum. está cansado, né? Porque você está fazendo outras atividades, sua cabeça está mil. Então, eu entendo que para a maioria das mães tem sido muito difícil. Para mim também. Mas Imagino. meus filhos me ajudam muito. Uhum. Isso é uma coisa que eu tenho que reconhecer. Eu preparei meus filhos para se virarem, eu preparei meus filhos para saber preparar alguma coisa, um sanduíche, uma vitamina. Então, eles não me, não me dão muito trabalho nessa questão. O Uhum. trabalho maior, assim, que a gente tem é de acompanhamento escolar, né? Algumas Sim. escolas estão fazendo esse acompanhamento online. Uhum. Nem sempre as aulas online conseguem ser tão efetivas quanto as aulas presenciais. Ficam dúvidas, é difícil de tirar as dúvidas, é difícil de acompanhar os filhos todos os dias para dar esse auxílio. Afinal de contas, nós não somos pedagogas, nós não somos professoras, né? A Uhum. gente tenta ajudar. Minha filha um dia chegou para mim com dúvida de química e física. Eu sou da área de humanas, né? Não entendo nada. Filha, me desculpa, me pergunta sobre história, geografia, sei lá, filosofia, me pergunta sobre qualquer coisa, mas eu não sei te ajudar com relação à física. Então, eu comecei a ficar um pouquinho nervosa com relação a isso. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Tá todo mundo vivendo a mesma situação, Uhum. né? Nem todo mundo consegue ensinar a fazer homeschooling. Isso não é um dom que toda mãe tem e nem todo mundo tem paciência para isso. A gente tem que entender que a gente está num momento tenso. Nós não somos super-heroínas, como costumam, né, nos retratar. Nós somos Uhum. humanas, Uhum. né, falíveis. A gente cansa, a gente perde a paciência, a gente quer ficar sozinho, a gente não quer conversar com o filho, a gente não quer, sabe, fazer tarefa com o filho. Enfim, eu tenho ajudado no que eu posso. Mas é difícil. É É difícil, é. complicado. Não, foi muito bom isso que você falou, que vai muito no que eu pensei também, né? Que eu tenho visto, eu sempre, você me convidou, né? Foi muito bacana de participar do SBT Mulher, né? E eu falei, eu falo, né? Que realmente ser mulher é muito, enfim, né? É muito surpreendente, é quase uma super heroína, né? Eu, enfim, né? Não estou falando isso só para agradar, porque as mulheres elas têm que lidar não só com todas essas questões sociais, enfim, mas elas têm que lidar com uma bomba hormonal, né, que isso altera muito o humor, a gente sabe muito disso, e também eu coloco que tem três coisas, né, que talvez nesse Dia das Mães aí fica mais evidente, né, porque o Dia das Mães é todo lindo, né, a mãe fica lá, a gente faz café da manhã, ela dorme até mais tarde, dá um presente, mas
o dia a dia das mulheres é muito difícil e o que a gente tem visto é que agora as mulheres realmente elas estão sofrendo ainda mais do que todo mundo, né? Porque tem uma idealização, né? A gente falou um pouco sobre isso, uma idealização do que é ser mãe, né? Uma idealização do parto, uma idealização da gravidez, do pós-parto, que é algo que é totalmente real. É um momento Da amamentação também, né? da amamentação e da própria maternidade, né? Então, isso que você falou foi muito bacana. Tem momentos onde a gente não está afim de fazer a lição, onde a gente quer descansar, a gente não precisa estar o tempo todo louco e super solidário, disponível, né, para os filhos, né? E tem essa idealização, tem essa questão também do estigma, né, da mulher pedir ajuda. Parece que a mulher tem que ser a super heroína mesmo, que consegue lidar com a casa, trabalho, marido, ficar magra, bonita, e, enfim, né? E tudo isso de uma forma só. E esse medo, essa culpa, né, que tem de não ser uma boa mãe, ou das pessoas julgarem isso, né? E isso em geral, essa tríade, né? Idealização da maternidade, esse estigma de pedir ajuda, de ter algum problema, e essa culpa, né, de ser uma mãe ruim, de não estar fazendo, né, o suficiente, isso em geral soma um peso maior, né, na mulher e na mãe, né, em geral, né? Você já passou por essa, enfim, lidar com essas questões também, enfim, né, essa culpa, essa cobrança, né, que a sociedade mesmo, né, coloca nas mulheres, né? Como é que você lida com isso? Eu lidei com isso muitos anos da maternidade, assim, acho que os primeiros 10 anos, eu tentei ser a mãe perfeita, né? Aquela mãe idealizada, a mãe que se doava completamente, e eu me doei mesmo, eu esqueci de mim, né? Eu tinha dois pilares na minha vida, que eram os filhos, né? Que era a família, e o outro que era o trabalho. Duas paixões da minha vida. E eu vi que não sobrava tempo para a mulher. Eu vi que eu era a mãe perfeita, eu fui a mãe perfeita, eu fui a mãe de aniversários das crianças. Eu queria fazer os aniversários, eu fazia as festas, eu fazia tudo, eu fazia lembrancinha, eu fazia os detalhes da decoração, eu fazia questão de fazer isso, passava meses, eu fazia o convite, enfim. Eu era a mãe que sabia todas as músicas infantis, eu assistia todos os desenhos com eles. A minha vida, eu mergulhei nesse universo infantil e eu vivi muito isso com eles. E eu acho que eu estava criando meus filhos para mim. Eles eram meu esteio, passaram a ser tudo para mim. E eu passei a ser tudo para eles. Então eu vi que essa relação não estava saudável e eu precisava ter autonomia e dar autonomia para os meus filhos. E isso eu fui acordar para isso muito tempo depois, né? A minha filha, acho que tinha uns 10 anos, quando eu comecei a falar assim, não, eu vou começar a olhar para mim, o que eu quero? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem banal. Eu não fazia as unhas, não ia para fazer unha, coisa que toda mulher faz. Eu deixava de fazer tudo para mim, para poder estar mais com os meus filhos. Todas as viagens que eu fazia, quando eu estava casada, sempre tínhamos meninos, sempre tinha umas crianças. Eu levava para museu, eu levava para parque, eu levava para... Enfim, para todo lugar. A gente era muito unido. E isso não é saudável. Assim, eu percebi que isso não era saudável, pelo menos para os meus filhos. Eu precisava da minha identidade. E eu precisava que eles tivessem a identidade deles. Eles eram apenas o reflexo do que eu queria, do meu ideal de pessoas. E eu vi que eu estava castrando os meus filhos. E isso não ia fazer bem. E eu acordei, ainda bem que eu acordei a tempo. E aí comecei a me voltar um pouco mais para mim. E conversando com eles, mesmo eles sendo muito crianças ainda, o Gabriel tinha 7 para 8 anos, a Clarinha tinha 10 anos. E eu comecei a fazer esse trabalho. Falei, olha, eu não sou só sua mãe. Eu não sou só a Raquel da TV. Eu não sou só a jornalista, a mulher que trabalha, a mulher que dá duro, a esposa, a dona de casa. Enfim, eu sou uma mulher também. Eu sou Raquel também. Então, eu preciso me redescobrir.
E foi esse reencontro que eu fui fazendo ao longo dos anos. E a gente não acorda da noite para o dia, né, doutor Marco? É um processo, né, de conhecimento. Eu me lembro que a primeira vez que eu me disponibilizei a fazer uma terapia, e a terapeuta me perguntou, era uma psicanalista, ela perguntou: como é a sua família? Como são os seus filhos? Aí eu falei: meus filhos são perfeitos. Aí ela falou: como assim? Eu falei: eles são perfeitos. Eu desenhava meus filhos, quando eu tinha 16 anos, eu já desenhava como ia ser a carinha de um, como ia ser a carinha do outro. O que eles iam vestir, o que eles iam gostar. E eles são maravilhosos, eles são obedientes, eles são amorosos, eles são inteligentes, eles são saudáveis, eles são tudo pra mim. Então, assim, eles são perfeitos. Ela falou assim: querida, eu acho que tem alguma coisa muito errada com seus filhos e com você. Porque não existe esse ideal, né? Não existe a mãe perfeita, o filho perfeito, a família perfeita. Eu acho que isso é uma imposição muito injusta para nós. Não só para nós mulheres, para os pais também. Sim. Principalmente para as crianças. E para as crianças, perfeito, perfeito, né? Eu acho que uma das coisas, né, que tem sido mais difícil para as mães, né, hoje em dia, para os pais em geral, para todo mundo, para as crianças, é essa cobrança um pouco que tem, né, das crianças perfeitas. Todo mundo tem que ser perfeito, mas as crianças também, né? As crianças que têm que ser mini CEOs, né? Eles têm uma rotina totalmente completa de atividades. Isso vai deixando, né, muitos pais, muitas mães exaustos, além de somar uma cobrança por desempenho na criança quando eles são muito cedo, quando eles são muito jovens. Mas uma coisa que você falou, Raquel, é muito bacana, que também é um ponto importante, que muita das mães, elas passam por coisas muito difíceis, né? Muitas mães estão sofrendo, né? Esse mês de maio é o mês das mães, hoje a gente nem lembra disso, né? Tanto problema. Mas também, né, tem um movimento nos Estados Unidos do mês da saúde mental materna, né? Que é Maternal Mental Health. Porque uma grande parte, né, das mães, as mulheres já têm um risco maior de quadros mentais. E as mães, elas têm um risco maior ainda, tanto no pós-parto, na gravidez, como a gente falou, mas também ao longo, né, do dia a dia. Porque ontem, né, eu até fiz uma live de por que a gente está tão fadigado e mentalmente exausto na quarentena. Né? E eu, por exemplo, estou trabalhando em casa, então eu estou tendo que aprender uma série de coisas. Estou eu, meu filho, tenho que lavar a louça, tenho que aprender a mexer no aspirador de pó, fazer uma série de coisas. Já aprendeu? Já aprendi. A lidar com o aspirador? Eu comprei um novo aspirador, porque o antigo eu vi que não funcionava, mas eu sei mexer no novo agora. Mas a ideia é que uma das coisas que mais drena a energia mental de qualquer ser humano é interrupção, né? Então a gente está fazendo uma tarefa e vir interrupções o tempo todo, e também quando a gente tem que alternar a nossa atenção em várias tarefas ao mesmo tempo, que é o famoso multitasking. As mulheres conseguem fazer isso mais do que os homens, é biológico, mas mesmo assim, isso gera uma exaustão muito alta, né? E devido a essa pressão, né, muitas mulheres elas acabam esquecendo delas mesmas, né? Como se cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar do emprego, cuidar da manutenção da casa fosse tão importante, e é importante, mas elas acabam não tendo tempo de cuidar delas, né? E nesse momento que a gente tem visto, né, muitas mulheres que estão em casa, com o marido em casa, essa divisão de tarefas que não é igualitária, ela está se mantendo, né? Porque a mulher já está acostumada a fazer tudo, já sabe fazer melhor, o marido já não sabe fazer ou não quer, enfim. E elas estão realmente muito sobrecarregadas. E isso que você falou é importante, porque tem um tempo para a mãe, isso não é errado, isso não é você cuidar menos do seu filho, né? Isso é importante tanto para o seu filho quanto para você, né? E para cuidar de alguém você tem que estar bem também, né? Então isso é muito importante, né? Esse depoimento é muito bacana, porque as mulheres, muitas mães, elas adoecem mentalmente, elas não pedem ajuda, elas demoram mais do que os homens para pedir ajuda, porque elas têm essa questão de que elas não podem parar, né? Aquela velha questão que eu não posso ficar doente, não tenho tempo, né, para ficar doente, né? Porque não tem tempo para olhar para si, né?
E quando isso também é saudável para as crianças, é saudável para o próprio relacionamento. E uma das coisas, né, teve uma pesquisa agora da Cato, né, agora na quarentena, né, que viu que 79% das mulheres que estão em quarentena falam que estão sofrendo muito de ansiedade e uma grande parte de estresse e cansaço mental. 50% de estresse, de cansaço mental e 79% de ansiedade. E um dos fatores, né, que elas não conseguem lidar é em manejar os filhos, a casa, o serviço doméstico e o home office. Está muito difícil, né? E não está tendo, enfim, né, talvez a divisão de tarefas não está tão igualitária quanto deveria ser. E o enfim, você tem alguma dica da sua experiência, né? Como que as mulheres poderiam abordar isso, né, no dia a dia delas para tentar lidar com esse cansaço mental que é inerente à vida da mulher e agora está muito mais intenso, né? Eu fico imaginando aqui, doutor Marco, como devem estar as mulheres divorciadas, as mães solteiras, né, que não têm o pai das crianças por perto, viúvas, sei lá. Bom, não tem com quem dividir isso. Se já é difícil a convivência, marido, mulher, essas 24 horas por dia, né, agora nessa quarentena, ali isolado, sem ter como interagir com outras pessoas, enfim, cara a cara ali, já deve ser muito difícil, né? É difícil também para as mães que não têm com quem dividir essa obrigação, esse peso. Eu vou falar peso mesmo, porque a palavra é essa, o peso que é a maternidade. Peso. A gente fala sempre, a maternidade é uma dádiva também. É maravilhoso também, mas é um peso também. É um peso muito pesado, é uma carga que você escolhe levar, né? No meu caso, eu escolhi. Eu, juntamente com meu ex-marido, escolhemos ter filhos. Mas eu sei que existem mulheres como eu que cuidam sozinha dos filhos, né? E não tem com quem dividir nem a responsabilidade sobre assuntos prosaicos, como o que vai comer hoje, arrumou o quarto, tirou o prato da mesa, né? Desde essas coisas escovou os dentes, tomou banho. Desde essas coisas mais prosaicas até as coisas mais profundas, como a ansiedade da criança, como tratar, brincar com ela, dar um pouco de atenção, jogar um pouquinho com ela. Eu não consigo fazer isso. Eu confesso aqui, e eu conversei com os meus filhos, eu não consigo. Eles adoram joguinhos de Xbox, sabe? Eu não tenho paciência para jogar. Não tenho de jeito nenhum paciência para esse tipo de coisa. E aí eu tento puxá-los para alguma coisa que eu gosto de fazer, que é ler, né? E então a gente tem uma rotina assim, que no fim do dia, quando eu termino todas as minhas obrigações profissionais e eu chego em casa tarde, eu vou fazer meu jantar, eles já jantaram, já se viraram. E aí tem aquela. E eles querem muito a minha atenção. E tem a gata também, que vem, e todo mundo quer a minha atenção, e eu tô exausta. Eu não tenho o que dar, né? Eu tô super ansiosa, como todo mundo, e talvez até um pouquinho mais, porque eu lido todos os dias com a realidade. E a realidade é muito dura, é muito difícil. Então, a gente chega com uma carga muito pesada. E aí você chega em casa, você queria relaxar, você queria ficar só, com seus pensamentos, assistir suas séries, sei lá, ler os seus livros, e você ainda tem que se doar para aquelas pessoinhas que estão precisando do seu carinho, da sua atenção, de falar alguma coisa, do que aconteceu com elas, alguma bobeirinha. E como eu não tenho paciência assim para jogar, por exemplo, que é o que eles mais gostam, então assim, a gente estabeleceu essa rotina. Tem uma hora que a gente se senta, todo mundo na minha cama, e a gente começa a ler. Cada um pega o seu livro, começamos a ler, ficamos lendo aí por uma hora, sei lá. A gente lancha na cama também. Então tem esse tempinho que é o nosso tempinho, né? Mas eu reconheço, assim, eu não sei como as mulheres brasileiras, e principalmente as mulheres que criam seus filhos sozinhas,
eu não sei como elas estão se virando. Eu não sei como elas estão mantendo a sanidade, sabe? Porque é muita coisa para dar conta. Eu sou totalmente leiga no assunto, mas eu posso falar da minha experiência, sabe? Eu joguei a toalha. Eu falei assim, tem coisas que eu não vou conseguir e tudo bem. Porque eu já sou muito autocrítica, eu já me cobro demais, eu tenho aquela culpa cristã, né? Que a gente carrega, a eterna culpa maternal também. E eu parei. Eu falei assim, ou eu olho para mim, ou eu cuido de mim, e da minha cabeça, e do meu corpo, e da minha saúde, ou então não tem ninguém para cuidar deles. Perfeito. Não, isso é muito bacana e eu discordo, né, Raquel, que você jogou a toalha. Isso não é jogar a toalha, né? Eu acho que isso é importante que fique muito claro, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando, muitas mulheres que estão passando por isso, e quem não é mulher, é legal a gente saber o quanto que é sofrido. Por quê? Porque a gente consegue até ver, talvez mais do que dar um presente, né, no Dia das Mães, a gente poder, talvez, dar uma boa reconhecimento, mas um bom descanso, uma boa divisão de tarefas com as mães, né? Tem muitos artigos, né? Enfim, né, que o pessoal faz, né, nos Estados Unidos, enfim, que falam que talvez o melhor presente no Dia das Mães seja um presente de um trabalho solidário da mãe, né? Porque realmente, como você falou, tem muita mãe que está aí tendo que empinar vários pratos, tem pacientes minhas que estão divorciadas, que têm que lidar no trabalho, elas ainda estão trabalhando fora, são, enfim, da área da saúde, mais a criança fazendo lição com a criança, fazendo trabalho doméstico, tem que acordar cedo porque a criança tem aula online às 9 da manhã. E é algo que ninguém dá conta, né? É desumano isso. Né? E por talvez isso até. Por isso que eu divido muito também as responsabilidades. Eu atribuo responsabilidades a eles. A hora de acordar. Cadê? Já colocou o horário no celular para te despertar? Já sabe quais são as aulas de amanhã? Que horas começa a aula? Que horas termina a aula? Já fez a lição? Vê a lição online, o que é que tem de lição? Então, eu fico cobrando e vendo de longe, né? Isso é dar autonomia. Na idade dos meus filhos é possível. Mas eu entendo que crianças menores, não dá. Você tem que sentar junto, tem que tentar ensinar. Mas eu acho que a gente não precisa ser tudo ao mesmo tempo, né? Dê o melhor de si, né? Sem se esvaziar completamente, porque você vai precisar de força, né? Nesse momento. Perfeito. E né, você deu um exemplo muito bom, né? E isso daí é muito legal. Até uma das recomendações que a gente faz que é delegar e dar funções específicas para as pessoas da casa, né? Dividir tarefas. Isso é bacana porque faz com que as outras pessoas se sintam úteis, né? Ajuda no desenvolvimento, no amadurecimento delas, né? Isso não é ser uma mãe ruim, isso é você desenvolver autonomia e a pessoa se sente útil, tendo, né? Ela tendo que saber, né? A ordenzinha das coisas, sabendo que vai ter erros, que vão ter falhas, e ok. Mas uma coisa que também ocorre, né, que infelizmente, né, a gente acaba vendo muito, é que tem mulheres que são casadas, que teoricamente elas têm um parceiro que teria que dividir isso, só que, como muitas vezes, né, o homem trabalha um pouco mais de tempo fora de casa, acaba tendo essa divisão cultural da mulher sendo aquela responsável pela parte doméstica, responsável por colocar limites, né, porque tem mais jeito, porque consegue fazer multitasking melhor, né, acaba não tendo, né, essa redivisão agora que o cenário mudou, agora que a gente está na quarentena, né? Às vezes esses hábitos eles tendem a continuar. E tem muitas mulheres que têm dificuldade de fato fazer isso, né? De falar, olha, vou cuidar de mim, ou vou falar que está sobrecarregada, eu vou falar que eu preciso de um tempo, né? Quer seja porque elas têm vergonha, têm medo do que vai ouvir, porque tem medo de ser considerada uma mãe ruim, né? E a síndrome da Mulher Maravilha, né? Isso, né? A síndrome da Mulher Maravilha. Isso, e às vezes é difícil falar para o parceiro, né? Para aquela pessoa, para falar, poxa, como que ele vai dividir isso comigo, né? Como que eu vou abordar para poder falar que, olha, eu não estou dando conta,
né? E que tudo bem não dar conta. Isso não é jogar toalha, né? Não é ser fraca, né? Não é ser uma mãe ruim. É ser humana, né? Enfim, não sei se você já passou por isso, você tem alguma dica de como que pode abordar, né, o parceiro ali, enfim, né? Porque tem muitas mulheres que estão inseguras do que o cara, né, que a pessoa vai falar, como colocar isso, né, de que forma lidar, né, com essa divisão de tarefas, ou então, como lidar quando você passa uma tarefa para o parceiro, para a criança, e eles fazem errado, né? E eles fazem mal feito, né? E sai tudo meio ruim, né? E que vai acontecer isso, provavelmente, né? Não Sim, sei se você já passou por isso, né? Se você tem tá. alguma dica de como manejar isso. A mulher geralmente ela tem a sensação, a falsa sensação de que só ela pode cuidar da criança, que só ela sabe como cuidar da criança. E aí o homem fica meio assim, coadjuvante, né? O ator Uhum, coadjuvante, o noivo que é necessário, mas que ninguém olha. O importante é a noiva, o importante é a mãe. Não, criança precisa de pai, precisa de mãe, né? O homem é tão capaz de cuidar, de dar carinho, de dar aconchego, de dar segurança, de dar comida, de fazer a comida, como a mulher. Aliás, eu confesso, não consigo cozinhar nada. Eu sou péssima na cozinha. Acho que quem acompanhou o Bake eu Off também sou Brasil ano péssimo. passado viu que eu não levo jeito mesmo. Eu não levo jeito. E eu também não gosto de comer muito. Então, assim, eu sempre tive nos dois minhas duas histórias de vida conjugal, vamos dizer assim, eu sempre tive um marido que gostava de cozinhar e cozinhava muito bem, né? E que bom, né? Essa para mim é a pior parte. E eu ficava muito mais com as crianças, porque eu levava mais jeito quando elas eram pequenininhas, porque eu gostava, eu gosto muito de criança, eu sou muito apaixonada por criança, e eu tenho uma fascinação por criança pequenininha. Então eu me doava muito. Eu sei entreter uma criança, eu sei encantar uma criança. É um dom que eu tenho. E aí, quando eles crescem, aquela mamãe que sabia como lidar com o filhinho pequenininho, ela já não sabe mais o que fazer. É como se eles não precisassem mais de você, né? E aí a Uhum, gente se sente um pouco meio inútil. E sim. eu acho que, independente da fase da maternidade que você está, se você mulher está, você mãe está, eu acho muito importante essa parceria, né, entre pai e mãe, entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, enfim, entre o casal. Porque filho, como eu falei, é responsabilidade dos dois, né? O relacionamento é responsabilidade de ambos. Então, não tem como um levar um sobrepeso e o outro ficar de boas, né? Alguma Uhum, coisa está errada nessa balança. E isso eu acho que interfere diretamente no relacionamento homem-mulher. Então, se você não pode contar com uhum, seu parceiro, né? Se você não pode contar com seu companheiro, companheira, num momento como esse, né? Para ajudar no mínimo, que é, sei lá, você limpa o banheiro, eu faço a comida, eu cuido da criança, eu ponho a criança para dormir, e eu vou ajudar na lição. É o mínimo que se pode fazer para você ter uma boa. Quando a gente tem uma boa parceria de vida, né, com outro, né, com o companheiro, companheira, fica fácil. Um vai uhum, sentir que, poxa, ela está sobrecarregada. O homem que te uhum, conhece, te ama, vai dizer assim: poxa, você está sobrecarregada. Deixa eu fazer isso aqui, eu sei fazer bem isso aqui. E ele faz, nem é preciso ter uma DR para isso, né? Eu sei que tem homem folgado, né? Tem mulher folgada também, tem de tudo, né? Não vamos é, colocar uma etiqueta, não vamos etiquetar ninguém, né? Nem um padrão de comportamento, tem de tudo. Mas eu acho importante essa conversa, dizer assim, olha, estou cansada, olha, eu não sou a única responsável, olha, você também leva jeito, você também pode fazer isso. Você é bom de matemática? Ensina matemática. Eu sou boa em história, eu vou ensinar história. Ou, uhum, né? E revezando, e deixando a relação, o dia a dia mais leve. Porque uhum. ambos estão colaborando. E isso vai ser bom, inclusive, para as crianças, inclusive para os filhos, que vão sentir
o ambiente mais leve, mais amoroso, mais solidário. A solidariedade a gente aprende primeiro em casa, né? A criança aprende primeiro como exemplo, o exemplo que ela vê dentro de casa. E o que ela vê dentro de casa, os valores que ela assimila são os primeiros valores, são os valores familiares, né? Perfeito. E essa questão de como dividir uma tarefa, como fazer uma parceria, o exemplo é a melhor coisa, né? Disso, né? Mas você falou um ponto importante, né? Que isso nem sempre, infelizmente, acontece, né? As pessoas, elas não têm a capacidade de ler o nosso pensamento, o nosso sentimento. Seria muito bom se elas tivessem, né? E muitas vezes, às vezes, está na cara de que a gente está sobrecarregado, que a gente não está bem, que está injusto essa divisão, às vezes está na cara para a gente, só que às vezes não está na cara para outra pessoa, né? Isso acaba acontecendo em qualquer relação, né? E uma das formas, né, uma das coisas que é importante é a gente saber que a gente tem direito de expressar quando a gente está sofrendo, né? O direito de expressar quais são as nossas necessidades. Tem uma forma, né, não sei se você já ouviu falar, que tem sido falado hoje de comunicação não violenta, né? Porque muitas vezes, quando a gente está cansado, quando a gente está sobrecarregado, e a gente vê aquela outra pessoa ali no sofá, vendo a TV dela, e eu estou ali, tendo que lavar, que ler, isso vai diminuindo a nossa energia mental e vai aumentando a irritabilidade, a gente fica muito irritado. E aí, quando a gente vai conversar, em geral, é uma conversa que tende a ser um pouco agressiva, né? E conversas agressivas, em geral, elas não levam a nada. A pessoa se defende, começa uma troca, ou então a pessoa está tão cansada que ela fala, vou fazer eu mesmo, porque até eu falar e até outra pessoa reclamar é mais trabalho. Mais né? desgaste. Mas não vou fazer eu mesmo. E aí acaba entrando nesse ciclo, e as mulheres, e tem ocorrido isso, né? Elas estão realmente no esgotamento. Isso já no mundo normal, agora está todo mundo mais esgotado mesmo, né? E talvez uma forma, né, que essa comunicação não violenta, né, eles pregam, não sei o que você acha, de repente a mulher falar o que ela está sentindo, né, antes de chegar no limite, né, de falar, olha, eu estou sobrecarregada, mas eu tenho direito, ela saber que ela tem o direito de falar, olha, não está dando para mim, eu não preciso fazer. Ou às vezes eu não preciso fazer, mas é porque eu quero descansar, né, não é porque eu tenho outra coisa para fazer, porque eu quero não fazer nada agora. Mas falar assim, o que eu sinto e falar assim, o que a pessoa, né, objetivamente, o que a pessoa poderia fazer para ajudar ela, né? Então, dar essa orientação, essa direção, né? Pode até depois mudar, mas às vezes adotar essa postura um pouco mais proativa, que dá um pouco de trabalho no início, mas que em geral isso vale a pena, né? Porque isso tira o peso das costas, né? E eu fiz isso aqui com meu filho, né? Meu filho agora ele é o responsável por lavar roupa aqui de casa, né? Então ele é o lavador de roupa. E assim, ele não está aqui agora, graças a Deus, mas assim, ele não é muito bom nisso, né? E ele esquece, e às vezes ele deixa a roupa lá na máquina, ao invés de pendurar, isso não é uma coisa boa, né? E a gente sabe que ok, né? Não vai ser perfeito, não precisa ser, né? Isso, às vezes a gente perde muita energia nesses detalhes, né? E a gente precisa de recuperar a energia, precisa de um tempo só pra gente, né? Não é errado a gente querer um tempo ali, olha, sem os filhos, né? Sem querer ler, sem querer ficar sozinho, não é errado isso, né? Isso é muito saudável, né? Exato. Esse ponto que você tocou é muito importante. Você ter a liberdade de conversar, de abrir o seu coração para o seu parceiro, seu marido, seu companheiro, pai dos seus filhos, e dizer assim, vamos combinar, vamos conversar, antes que tudo, né, chegue a um grau de tensão tão grande que um acordo, o que poderia sair um acordo, sai uma briga, né? Sai uma discussão, e aí tudo fica mais difícil. A gente precisa saber que o outro não adivinha. Às vezes eu sou muito de dar sinais, assim, acho que a outra pessoa está entendendo os meus sinais.
porque eu tenho uma dificuldade também de falar, de pedir ajuda, de dizer eu sou frágil, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso... Não, eu tenho uma coisa dentro de mim, eu não sei se foi criação, é minha personalidade, eu quero fazer tudo. Eu acho que eu sou um polvo e eu vou fazer tudo. E quando eu faço tudo, eu me sinto poderosa, eu me sinto, sei lá, eu sinto que eu tenho valor, eu sinto que eu sou útil, mas eu também fico sobrecarregada. E a gente tem que aprender a falar, como você falou, como você explicou. A gente tem que aprender a dizer ao outro, olha, eu não sou tão forte assim. Olha, eu tô cansada, olha, eu tô carente, olha, como é que você pode me ajudar? Porque uma relação a dois, eu acho que ela é muito isso, né? É uma parceria de vida, né? São dois parceiros, um entende o outro. Às vezes não entende pelo olhar, né? Tem algumas relações que são mais profundas, você entende o outro pelo olhar. E aí não precisa nem dizer nada que o outro já entendeu que você tá cansada, já pega a vassoura, já vai ajudar, entendeu? Mas quando você não tem essa relação tão profunda, você tem que falar, você tem que sentar, você tem que falar com jeito. Outra coisa, que tem mulheres que são muito perfeccionistas, né? E eu já fui assim, muito, de querer as coisas do meu jeito. Então, se vai vestir a criança num vestiu de um jeito, a calça de uma cor, a camisa totalmente descombinando, sabe? E aí eu falava, não tá bom. Isso não é bom. Cada um faz do seu jeito. E assim, cada um tem a sua forma de cuidar, a sua forma de varrer a casa, a sua forma de limpar o prato. Pode não ser perfeito, como você falou, mas já é alguma coisa, já é uma ação. A pessoa já se coloca como proativa. E aí você vem e você critica. Em vez de dizer assim, que bom, que bacana que você fez, obrigada pela ajuda, né? Como se fosse favor, não é favor, mas assim, palavras de encorajamento, né? O chamado reforço positivo, né? Que a Isso, é um gente precisa reforço. ter. E a gente que é muito crítica, que é muito perfeccionista, não consegue ver isso, não consegue ver o esforço do outro em tentar ajudar, em tentar fazer do jeito dele, como você falou do seu filho, ele não é um bom lavador de roupa, mas ele está fazendo, né? Ele está aprendendo, não é o seu jeito, mas é o jeito dele, né? E eu acho que esse é um espaço também para aprendizagem, né? Sabe, tem mulheres ainda que trabalham muito em casa, mais em casa que o homem. Então, o homem às vezes chega, tá tudo prontinho, tudo bonito, a casa pronta, para ele ver também que aquilo dá trabalho, né? Sentir assim, poxa, é uma carga muito grande. Eu preciso também participar disso aqui, né? Eu preciso compartilhar isso aqui. Não, com certeza. E isso que você falou é muito bacana, né? Eu fiz umas lives dessa falando um pouco, né, dessa questão. Acho que a gente até conversou um pouco da questão da solidão, né? Como que lidar com essa solidão nesse momento. E uma das coisas que a gente falou que é muito verdade, né, é que a coisa que mais nos dá conexão com a outra pessoa, né, que mais tira esse senso de solidão é quando a gente compartilha uma parte frágil da gente, né? Você até falou, poxa, mas chegar e falar, não sou tão forte assim. É isso mais ou menos, porque na verdade isso não é uma fraqueza, né? A gente falar que a gente tem um lado frágil, que a gente tem um lado que não tá legal. Isso não é um sinal, né, de fraqueza, isso é um sinal de humanidade. Se a gente não tem lado frágil, ou se a gente não percebe um lado frágil, eu falo, isso não faz a gente forte, faz a gente uma pessoa tola, né? Porque a gente simplesmente não está sabendo aonde que são os pontos fracos, né? E a gente compartilhar, olha, isso aqui não tá legal, não tá fácil, né? Olha, não tá legal, às vezes até dar risada, usar um pouco de humor. Isso aproxima muito a relação, né? A gente acaba, quando a gente compartilha lados ruins, lados que não são tão bonitos, quando a gente compartilha o sofrimento, isso, em geral, aproxima, a gente se une muito mais. É uma coisa do ser humano, no sofrimento, do que quando está todo mundo super, né, no sucesso. Né? O sucesso é legal, mas o sucesso é uma coisa individual. O primeiro lugar do pódio é um lugar só, né? E muitas vezes é um lugar bem solitário, né? É um lugar solitário. O primeiro lugar é um lugar solitário, né? Mas quando a gente é muito bom, talvez, numa coisa, tenha muita habilidade, a gente tende a ser um pouco mais
incisivo, um pouco mais crítico. Eu também faço isso, né? Meu filho, durante muito tempo, ele não queria estudar nada comigo, nem biologia, nem nada, porque eu ia lá e criticava tudo que ele fazia e era um caos. Tá melhor agora, mas ele ainda não gosta muito. Ele não gosta que eu leia a redação dele. Ele não me dá, ele escreve coisa e não me dá para ler, porque tem medo de eu criticar. E é exatamente isso que ocorre, né? Se a gente vai muito nesse impulso crítico, a pessoa ela vai parar de fazer ou ela vai se afastar de você, né? E isso não dá esse senso de conexão que qualquer relação precisa, né? E isso também tem muito a ver com as mulheres também têm essa dificuldade de pedir uma ajuda, às vezes, profissional. Porque a gente sabe que elas estão mais frágeis. Os homens estão também, está todo mundo frágil nesse período de quarentena. É um período que aumenta a nossa fragilidade mental. As mulheres estão mais frágeis, né? Como a gente falou, muito provavelmente devido a uma questão hormonal, que isso deixa as mulheres mais frágeis, e devido a essa sobrecarga que é inerente à mulher. Mas, assim, você falou que uma das coisas que foi um turning point aí para você foi procurar uma terapia, né? Que motivou você? Falou, enfim, vou procurar. Porque isso é muito difícil para muita gente, né? Saber que, poxa, tudo bem pedir uma ajuda profissional, às vezes, quando, enfim, alguma coisa não está bacana, né? Qual que foi, digamos, o sinal de alerta para Eu você? acho que foram vários sinais, assim. Foram vários sinais, sinais físicos, sinais... acho não físicos também. Eu acho que quando eu percebi que eu não ia dar conta de tudo, porque eu sempre fui muito... não fui muito cobrada. Eu sempre me cobrei muito, né? Eu sempre me coloquei... Eu tenho que dar certo em tudo. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser muito boa nisso, eu tenho que ser muito boa naquilo, eu tenho que ser boa em tudo. E eu vi que eu tinha conquistado tudo que eu achava que queria, né? E estava tudo parecendo muito perfeito e, no entanto, eu não estava bem. Eu não me encaixava naquele mundinho perfeito que eu tinha construído. Então, eu falei, eu não sei como construir. Eu não sei como me reinventar. Então, eu vou procurar ajuda. E eu nunca fui de procurar ajuda, talvez por uma questão de... não sei, de orgulho, talvez de medo de dizer assim, olha, eu sou humana, eu sou frágil como qualquer outro. E teve um momento que eu falei assim, bom, é agora. Eu estava muito ansiosa. Por exemplo, um dos sinais físicos foi que a minha pressão arterial, ela subiu. Eu sempre tive pressão baixa, muito baixa. E do nada, eu fui fazer um exame e estava altíssima. Então, aquilo era um sinal físico, mas eu já tinha tido muitos outros sinais de que as coisas não estavam bem. E eu queria dar conta de tudo, eu queria todos os pratinhos assim equilibrados ao mesmo tempo, sabe? Então, eu me cobrava demais. Eu tinha um peso muito grande sobre mim e ainda tenho muitos pesos, mas aprendi pelo menos a compartilhar as minhas inseguranças, compartilhar as minhas falhas. E saber e ouvir do psiquiatra ou do psicólogo, do seu terapeuta, ouvir que isso é normal. E ter alguém que vai olhar os fatos de fora, porque é difícil a gente fazer uma autoanálise quando a gente está muito envolvido. Então, alguém que vai olhar de fora e falar assim para você, olha, vamos reorganizar tudo aqui, né? Vamos dar um Ctrl Alt Del na tua vida, né? E vamos ver como é que vai ficar, né? Não é uma coisa do dia para a noite, é um processo muito bom de autoconhecimento, um processo enriquecedor, eu acho. E eu acho que as pessoas só têm a ganhar. A família só tem a ganhar, os filhos só têm a ganhar. Hoje eu pergunto para eles, assim, eu falo assim, desculpa, filhos, eu queria ser uma mãe melhor para vocês. Eu queria ser uma mãe mais presente, eu queria ser uma mãe mais, sabe, uma mãe melhor, em todos os sentidos para vocês. E aí eles me abraçam e falam, não, mãe, você é a mãe perfeita, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. E aí eu caio nas lágrimas, assim, sabe? Eu falo assim, não, eu não sou essa mãe, mas para o olhar deles, né, o pouco que eu acho que eu estou fazendo, para eles é muito. Eles sabem valorizar, eles sabem que eu estou dando o meu melhor. Talvez não seja tudo,
E ninguém vai dar tudo. Mas eu tô dando o meu melhor naquele momento. Vai ter um momento que você vai ter, você vai ter muito para doar. Vai ter um momento que você vai ter muito pouco para doar. Vai ter um momento que você vai precisar receber. Então, Perfeito. eu comecei a fazer esse trabalho de me humanizar, me olhar como uma pessoa falível, uma pessoa que não precisa controlar o mundo, que não precisa controlar tudo. Isso foi muito bom para mim, também para os meus filhos. Eles são hoje crianças mais seguras, e se sentem amados, se sentem protegidos. Isso é muito importante para uma criança, sentir que é amada, sentir que é protegida, né? Sentir que tem alguém ali por eles, né? Perfeito, muito bom, Raquel, muito incrível, né? O seu depoimento e é muito legal, né? É digamos, né, uma válvula de escape, talvez, dessa cobrança de perfeição que a gente vê, porque você não deixa de ser uma profissional, né, admirável, incrível, né? Uma pessoa que é uma super profissional, uma super mãe, por ter um lado onde você fala, poxa, aqui eu vou, né, pedir ajuda. Isso dá autoridade, né? Isso autoriza as pessoas também que estão olhando a saber que elas podem pedir ajuda e isso não faz delas uma pessoa menor, não faz delas uma pessoa, enfim, menos bem-sucedida, menos capaz. Vide o seu caso, né? Que você continua sendo uma pessoa super, né? Super poderosa, né? Heroína, enfim, e mesmo assim, ok, vai ter momentos onde a gente vai precisar, talvez, de um olhar de fora, de uma manutenção, né? Tem aquela frase, né, sul-africana, né, se você quer ir rápido, né, if you wanna go fast, you go alone, if you wanna go further, you go together, né, então quando a gente vai junto, em geral, a gente vai conquistando coisas além, né, isso não é demérito, né, para as pessoas, isso é um bom recado, né, nesse momento, principalmente para as mulheres, para as mães, que ser mãe é uma das coisas mais incríveis do mundo, ser pai, enfim, mas é uma das coisas que mais drena a nossa energia, né? Os filhos, eles têm o poder de drenar a nossa energia brutal e não é um paraíso, né? A maternidade, a gente sofre demais, tem momentos onde a gente não quer ficar perto, a gente quer um descanso, e isso não faz da gente pessoas malvadas, nem pais, nem mães ruins, né? Isso faz a gente humano. A gente conseguir aceitar isso já alivia um pouco da carga que tem, né? De ser perfeito, né? Isso é muito legal, por isso que o seu depoimento é muito legal. E o que você gostaria de ganhar agora no Dia das Mães, né? Qual seria o presente aí que você gostaria de ganhar ou que você gostaria que as mães ganhassem, enfim? Eu gostaria ganhar. Eu não sou muito. Eu não dou muito valor a presente. Eu falo para eles, minha filha, mãe, o que você quer? Eu falo, filha, eu não quero nada, eu já tenho tudo. Nada que eu possa ganhar, né, é mais importante do que o amor dos meus filhos, do que a união com eles, do que o fato de eu ter realizado esse grande sonho da minha vida desde muito pequenininha. Eu tive as minhas filhas bonecas e tive muitas bonecas e todas eram minhas filhas, algumas delas eu tenho até hoje. E o meu grande sonho era ser mãe. O meu grande sonho era gerar um filho e eu sabia que eu ia ser mãe de qualquer jeito. Falei, se eu não puder gerar, eu vou adotar. Se eu não puder adotar, sei lá, eu vou ser mãe de algum jeito. Eu vou fazer uma inseminação artificial, mas eu consegui ser mãe, eu consegui gerar meu filho. E as que não conseguiram gerar, não tem problema. Amor de mãe não tem a ver com sangue, não tem a ver com gene, genética, não tem nada a ver com isso, né? É uma entrega. É uma entrega de alguém pelo seu filho, de uma mulher para o seu filho, sua filha. É uma entrega muito séria, porque é para sempre. É uma decisão muito séria, porque a gente não tem ex-filho, né? O filho cresce, os problemas mudam. E você vai ter sempre que ser aquele porto seguro, né? Aquela âncora, aquele que dá o direcionamento. Enfim, eu acho que o grande presente eu já recebi, que foram eles, né? A oportunidade de engravidar, de gestar meus filhos, de aproveitar cada momento deles dentro de mim. Foi o grande sonho da minha vida. E eu já realizei. Então, assim, eu não tenho nada mais a pedir, né? A ganhar. Qualquer presente vai ser
irrelevante. Então, eu só quero isso, é o dia a dia, é o amor deles, eu quero que eles estejam bem, eu quero que sejam independentes, quero que realizem todos os sonhos deles, eu quero que eles encontrem a identidade deles, o que eles gostam, do que eles gostam, de quem eles gostam, e sejam livres. Eu costumo dizer, eu gosto muito de filosofia, e eu quero que eles sejam espíritos livres, como o Nietzsche preconizou, né? Pessoas que seguem evoluindo, né? Indo além das suas possibilidades, melhorando sempre, não para alguém, não para a sociedade, mas para a gente mesmo, né? Eu quero que eles sejam essas pessoas, né? Que buscam algo além, né? E eu acho que eles estão no bom caminho. Eu acho que eu tenho feito um bom trabalho, apesar de Com todos os meus certeza. erros, e eu sei que foram muitos, e tem uns que até hoje eu ainda peço perdão, assim, sabe? E meu filho fala, mãe, eu nem lembro disso. Ai, filho, desculpa, olha, teve aquele dia que eu te dei uma chinelada porque você fez isso. E ele fala, mãe, eu nem lembro disso, eu só lembro que a gente estava viajando, que a gente viu isso. Quer dizer, as nossas lembranças, as nossas culpas, às vezes a criança nem lembra. Né, assim, e a gente se exige demais. E ele falou assim, mãe, eu não lembro nada disso, eu só lembro que a gente se divertiu muito. E assim, tudo bem, você é humana, você é uma mulher, né? E as mulheres deviam também se unir mais nesse momento assim de crise, as mães, né? Grupos de mães, grupos de amigas, desabafar um pouquinho, ver como é que a outra tá. Isso dá uma sensação também de segurança de que a gente não tá sozinha, né? Uhum, perfeito. Não, muito bacana, né? Eu queria desejar, né, para as mães, né, para você, para todas as mães, talvez o melhor presente é talvez a mãe ela poder sentir e se permitir ser cuidada tanto quanto ela cuida, né? Eu acho que a mãe poder deixar ser cuidada um pouco, e vocês, né, pais, enfim, filhos, talvez oferecer esse cuidado, né, esse carinho, perguntar como é que ela tá, tentar ver esse olhado, dividir não só as tarefas é importante dividir, porque isso dá um baita trabalho. E também ver como é que ela tá, como é que tá, né, a parte emocional, como é que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, né, olhar um pouco, cuidar um pouco dela, né? Eu acho que esse cuidado para a mãe nesse momento talvez seja o melhor presente que possa ser dado, né? Dela se sentir cuidada tanto quanto ela cuida e a gente deixar ser cuidado também. Às vezes a gente não deixa também, a gente se permitir, às vezes, um pouquinho de cuidado, né? Talvez isso daí seja uma boa ideia de presente, né? Sabe, eu tinha um medo muito grande quando eu fui mãe e meus filhos eram bem pequenininhos e eu falava assim, eu não vou conseguir viver sem eles. Quando eles crescerem. Aí eu falava assim, você vai morar perto da mamãe, né, filha? Ela, aham. Filho, você vai morar no mesmo bairro que a mamãe, né? A mamãe vai comprar uma casa para cada um e a gente vai ficar junto, né? Hoje eu já falo assim, meu Deus, como eu era imatura, né? Filhos não são pra gente. Filhos são para o mundo. E isso não é abrir mão do nosso amor. Porque quando a gente ama e a gente sabe que é amado, não interessa onde seus filhos estejam. Você vai se sentir amado, acolhido e você vai amar onde eles estejam. E você vai ficar feliz porque eles estão bem. Porque eles estão felizes, porque eles criaram asas, porque eles foram voar atrás dos seus sonhos. Isso deixa uma mãe feliz. Eu não quero um filho para cuidar de mim na velhice. Eu não tive filho para cuidar de mim na velhice. Eu não tive filho para isso, para me fazer companhia. Eu tive filhos para dar a vida, né? E dar vida é isso, é permitir que eles vivam, independente de mim e dos meus objetivos, meus ideais e as minhas conveniências. Então, eu acho que esse é o maior ato de amor que uma mãe pode dar ao seu filho. E permitir que eles vivam, né? Também é permitir que a gente viva, né? Porque se a gente dá independência para eles, a gente também tem, né? A gente esquece, né? Um bom relacionamento é quando tem, né? A união e a independência. Não é fácil isso, dói. Dói um pouquinho no começo, mas a gente também tem um pouco de independência. Isso é legal, né? Meu filho tá com 14 anos. E esses dias eu sempre gosto de assistir muito filme com ele. A gente sempre viu muito filme, a gente gosta de filmes parecidos. Só que esses dias ele me falou que ele queria ver um filme sozinho, falando com os amigos dele, né? Enfim, né? Por Skype e tal. E eu fiquei chupando o dedo. E dói. Mas passa, acontece. Eu também vejo os meus sozinhos. E isso é um aprendizado também, né? Se te conforta saber,
nós mães sofremos isso a vida inteira. A primeira separação é quando eles nascem, enfim, não estão mais com a gente. O parto é difícil também para a mulher, porque é como se tivessem tirado, né? Você dá a vida, mas você também se separa daquele ser que um dia você foi um com, né? Um dia eu fui uma vida só, né? Tá. E Raquel, aí a gente vai aprendendo a dividir, né? Eu vou só te interromper um pouquinho, porque o Instagram vai derrubar a gente. Falta 10 segundos. Tchau, pessoal. Obrigada Raquel, pelo muito convite. obrigado, viu? Foi ótimo, incrível.